Uhum. Volta lá um pouquinho. Não travou, não pode ir. Peraí, desliga a música. Controle aqui. Desligar a música. Vamos lá. Uhum. Bom dia a todos. Vamos iniciar então a nossa manhã deste domingo, nesta casa abençoada. Vamos então, neste instante, acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso guia e modelo. E vamos permitir assim que os bons espíritos dessa casa possam agir sobre nós, possam nos trazer intuições benéficas e assim possamos aproveitar destes momentos de estudo e dos momentos de trabalho. Que o Senhor da vida possa nos auxiliar neste instante. E assim, em teu nome, vamos iniciar as nossas atividades desta manhã. Muito bom, pessoal. Nós vamos dar continuidade no estudo do nosso livro. Nós estamos, então, estudando o livro Paulo Estevão. Vou dar uma olhadinha, vou tentar para tirar aquele borrão aqui. Por favor. Nós estamos hoje entrando no último capítulo do livro, capítulo esse intitulado Ao Encontro do Mestre. E vamos só dar uma relembrada de onde estamos aqui na história, para que possamos adentrar ao nosso capítulo aí final. Então estamos pela história do nosso querido Paulo de Tarso. Só relembrando que Paulo de Tarso nasceu com o nome de Saulo de Tarso. Tarso significa cidade da onde ele nasceu, a sua origem. Tarso, para relembrarmos, na época ali da história, que começa em 31 após ali Cristo ter chegado à nossa esfera aqui terrena, Tarso fazia parte das colônias gregas escravizadas pelo Império Romano. Então, Paulo, o Saulo de Tarso inicialmente, ele era de família hebreica, ele era judeu, mas ele tinha cidadania tanto romana quanto grega. E, por ele ter sido filho de um importante comerciante, ele recebeu as melhores educações da época. E essa educação teve como base a educação grega, que na época era o que melhor se tinha para o preparo educacional, intelectual. E ele seguia os costumes romanos.
Então, quando nós fomos apresentados lá no início do livro ao nosso personagem Saulo de Tarso, nós vimos que ele havia sido preparado desde a sua infância para se tornar um judeu de destaque. Então, ele havia já sido preparado aos moldes do Sinédrio. Então, ele teve como professor direto um importante fariseu que era o Gamaliel. E ali, ele, um ano após, aproximadamente, o desenlace, o desencarne de Jesus, ele veio para Jerusalém para tomar a sua posição lá no Sinédrio. E ele, inicialmente, iria ser aquele que levava a acusação do Sinédrio. E nesta época, os homens que seguiam Jesus, aí nós falamos tanto o sexo masculino quanto feminino, eles estavam espalhados pela região ali da Ásia, divulgando a boa nova de Jesus. E em Jerusalém, nas cercanias de Jerusalém, nós tínhamos um grupo de discípulos de Jesus. Era o João, o evangelista, Simão Pedro, Filipe e o Tiago, filho de Alfeu, que era o Tiago menor, não o Tiago maior, que era o filho de Zebedeu. E ali eles começaram o trabalho da primeira instituição, que podemos ter conhecimento, pelo menos, que levava aos necessitados, aos pobres, que não poderiam arcar com os custos de tratamento, o auxílio, tanto físico quanto espiritual. Então, era uma casa bastante simples, que foi construída com a ajuda de cristãos da época, e ali eles se intitularam inicialmente os Homens do Caminho. Então, nesse primeiro momento, não existia o termo cristãos. Então, eram os Homens do Caminho. E ali, então, eles iniciaram um trabalho de auxílio material aos necessitados do caminho ali, das vias que levavam e saíam de Jerusalém. E eles receberam um importante personagem da nossa história, que é o chamado Gesiel. Gesiel, que é irmão da Abigail, nasceu na cidade de Corinto, cidade também pertencente à região grega, e era também uma região do domínio romano. E nós vimos no começo do livro que a família de Gesiel e Abigail, que eram os dois e mais o pai, o Iaquebede, foram brutalmente prejudicados pelos romanos. Então, os romanos tomaram as posses de várias pessoas daquela região. Entre essas pessoas prejudicadas estava a família ali de Iaquebede. Então, Iaquebede, que tinha bastante posses, ele ficou apenas com uma pequena propriedade. E essa propriedade depois foi também tomada pelos romanos. E Iaquebede nunca havia aceitado a questão de perda dos seus bens materiais. Então ele tinha um rancor, um ódio verdadeiramente pelos romanos. E neste ódio, ele, de impulso criminoso, colocou fogo em uma propriedade que pertencia ao pretor, ao governador da região, que era o romano. E ali, nesse incêndio criminoso, faleceu, desencarnou um escravo lá do pretor. E, como havia testemunhas que viram Iaquebede colocando fogo,
ele foi preso junto com a família, que era o Gesiel e a Abigail. E nesta prisão, Joquebede é espancado até a morte, é açoitado até a morte. E Gesiel, depois ali dos castigos, é conduzido à escravidão naqueles barcos a remo, as galeras romanas. E a Abigail é liberta pelo pessoal lá romano e encontra um casal que a ajuda, que é a Ruth e o Zacarias. E eles vão para Jerusalém para recomeçar, porque eles também haviam sido perseguidos, tirados seus bens pelos romanos. E Gesiel, no seu período onde ele estava lá como escravo, ele conhece um importante romano, um patrício romano, que tem o nome no livro dado como Sérgio Paulo, e esse patrício, quando estava no barco, ficou doente. Tudo nos leva a crer que era a lepra, a hanseníase. E o Gesiel cuida com muito carinho dele e adoece nesse processo. E ele iria ser jogado ao mar para morrer. Mas Sérgio Paulo, que teve ali o auxílio amoroso dele, resolve ajudá-lo. E ao invés de jogá-lo no mar, ele é colocado numa costa com um pouco de dinheiro para tentar a sorte e sobreviver. E nesse processo, Gesiel é levado para ser cuidado na casa do caminho, onde ele conhece Simão Pedro. E ali, ele que já era um homem bom, quando entra em contato com a boa nova de Jesus, ele fica muito tocado. E ele passa a ser um importante divulgador do Evangelho de Jesus. E ali, a orientação de Simão Pedro, ele muda o nome dele de Gesiel para Estevão. Então aqui nós temos o segundo personagem que dá nome ao livro, que é o Estevão. E nesse processo, o Saulo está em Jerusalém, como falamos. E ali, Saulo, junto com outros que odiavam Jesus e suas ideias, começa a perseguir os cristãos, os homens do caminho, então. Como o Estevão era aquele orador, era aquela cara, aquela face ali do movimento que estava tendo ali, ele acaba sendo o principal perseguido. E o Saulo cria uma espécie de ódio contra os homens do caminho, contra Estevão. Cada vez mais vai gerando perseguições brutais. E neste processo, Estevão é apedrejado, ele encontra com a irmã que se tornou noiva do Saulo. Saulo, quando descobre que a Abigail é noiva daquele que ele perseguia, por orgulho, esconde essa questão para que ninguém soubesse e, mesmo gostando, mesmo amando e querendo se casar com a Abigail, abandona a Abigail. Nesse processo, a Abigail adoece e também desencarna, e Saulo toma mais ainda ódio por Jesus, culpando Jesus de tudo que ele estava sentindo de prejuízo, de ódio ali. E nessa envolvimento de ódio e na perseguição aos cristãos, ele fica sabendo do cristão, do homem do caminho, que havia ajudado Abigail nos seus últimos momentos e havia auxiliado
na transformação de Abigail para se tornar ali adepta à doutrina de Jesus, e ele toma ódio por ele. É um senhor de idade com o nome de Ananias. Então ele passava nos lugares divulgando a boa nova de Jesus e auxiliando as pessoas. E ele ficou sabendo que Ananias estava em Damasco. E ele foi a Damasco para prender e acusar de morte esse Ananias. Na hora que ele estava chegando lá em Damasco, ele tem talvez a parte mais bonita do nosso livro, que é ele ter estado com a presença de Jesus. Então ele lá em cima do camelo dele, nota uma luz muito intensa no ar, lá no céu, e essa luz se aproxima a ele. E ele vê que é um homem. E nessa hora, com essa luz e com a emoção que ele teve, ele cai do camelo. E ali, próximo dele já, ele então vê uma pessoa que ele descreve com uma serenidade e uma beleza muito grande, e essa pessoa fala a ele aquela frase que a gente muito escuta: por que me persegue, Saulo? E ali, Saulo perguntando quem era ele responde que era Jesus. E neste momento, Saulo se toma de uma cegueira, ele fica cego. E ele é conduzido a Damasco pelos escravos, servos que estavam com ele, e dali em diante, ele começa a ficar com o interesse transformado como cristão, como ali adepto a Jesus. E quem o cura nesse processo da cegueira é o Ananias, aquele que ele foi perseguir. E o Ananias se torna o primeiro orientador dele das palavras ali da Boa Nova de Jesus. E neste processo de mudança, o Saulo vai para Jerusalém, conversa e recebe orientações, principalmente de Simão Pedro, vai para o deserto de Palmélio e fica 3 anos sozinho no meio do deserto, junto com um casal cristão, que é chamado de Áquila e Prisca, casal esse que foi muito prejudicado pelo processo pelo processo de perseguição que o Saulo iniciou, e ali ele estuda as anotações de Levi. Levi é o discípulo Mateus. Então ele foi o primeiro que deixou o registro escrito das passagens da história de Jesus. Provavelmente essas anotações de Levi, que Emmanuel coloca assim, virá no futuro ali do livro da história se tornar os evangelhos de Mateus. E ali ele fica esses 3 anos de reflexão, de aprendizado, e ele, depois desse momento, ele volta para iniciar o seu processo de divulgação da Boa Nova de Jesus. Como ele, ao iniciar os ensinamentos da Boa Nova de Jesus, não foi muito bem recebido pelos outros judeus, pelos fariseus, que o consideravam um grande traidor, porque ele era um defensor judaico. Então, para os judeus, os fariseus, era uma grande afronta que ele agora se tornasse cristão. Então, ele, por ser muito perseguido, a orientação também de Simão Pedro muda o nome dele. Então, ele deixa o nome Saulo e passa a se chamar Paulo.
E aí nós vamos conhecendo o trabalho de divulgação da Boa Nova de Paulo. O grande diferencial de Paulo de Tarso eram dois quesitos. Um deles, o de pregar a Boa Nova de Jesus para qualquer um. Então, vamos lembrar, naquela época, Jesus nasceu entre os judeus. Então, ele inicialmente divulgou a Boa Nova de lá para os judeus. Então, os judeus, que eram o povo monoteísta da época, que seguia os preceitos da Torá de Moisés, eles então, um pequeno grupo, passou ali então a se tornar cristão, seguidores de Jesus. Os que eram cristãos naquela época, que eram nos primeiros anos depois de Jesus, eles eram judeus, eles haviam crescido dentre as orientações judaicas. Então, os judeus, até hoje ainda, infelizmente, eles são presos à questão de não se misturar com os outros povos. Então, não era aceito pelos judeus misturar-se religiosamente com outros povos, que eles chamavam de gentios. Então, gentio, para a época, para os judeus, eram aqueles que não eram judeus. Qualquer povo que não era judeu era gentio. Então, Paulo de Tarso, ele entendeu, dentre as palavras de Jesus, que a boa nova seria para todos, não seria uma exclusividade dos judeus. Então, ele começou a pregar para todos, para judeus e não judeus, ou seja, para judeus e para gentios. Como ele era aquele que divulgava para os gentios, sem nenhuma preocupação de querer transformar aquelas pessoas para os costumes judaicos, ele então passou-se a ser considerado o apóstolo dos gentios. Vocês já ouviram esse termo? É por isso, porque ele pregava indistintamente para todos. E nesse processo, ele reuniu pessoas que não eram judaicas e que são extremamente importantes para as bases do cristianismo. Vamos citar aqui duas. No processo de divulgação que ele levou, ele trouxe o chamado Lucas, que é o Lucas Evangelista, que escreveu os evangelhos de Lucas e o evangelho do Ato dos Apóstolos, e ele trouxe Timóteo, que foi extremamente importante para essa divulgação da Boa Nova de Jesus ali no início. Então, são pessoas que eram gregas, não eram judeus, e eles tomaram o cristianismo com muito empenho e ajudaram muito na divulgação do Evangelho de Jesus. E ali, Paulo lutou, porque os judeus, quem era judeu, queria limitar o cristianismo aos judeus. Isso incluía o apóstolo Tiago. Então ele queria que a mensagem de Jesus fosse exclusiva dos judeus. E, inclusive, havia naquela época vontade dos cristãos judeus de tornar os outros povos submissos a eles. Então Paulo lutou contra essas ideias e ajudou o cristianismo a não ser deturpado já naquele início. Então, é uma importância muito grande. Então, se não fosse a firmeza dele, talvez a história do cristianismo se tornasse completamente diferente. E um segundo ponto era que Paulo era extremamente firme no seu propósito e na sua fé. Nas suas viagens, as chamadas viagens de Paulo, ele era recebido com muita mesmo agressividade,
ele apanhou diversas vezes, ele foi açoitado várias vezes, foi preso várias vezes. Houve um episódio que ele praticamente foi morto por essas agressões. E mesmo com essas agressões, ele seguia firme na sua jornada de divulgar o Evangelho. Então, ele não desistiu. Então, essa prova de força na fé foi muito importante para que os cristãos daquela época aprendessem com ele a ter força, a ter fé. Porque lembremos que, agora nós vamos começar essa parte da história, que depois de cerca de 25, 26 anos depois, ele estava em Roma, porque ele foi preso na última prisão dele, ali em Jerusalém. O pessoal de Jerusalém queria crucificá-lo, e ele não aceitou a pena de crucificação. Aí, como cidadão romano, ele pediu a lei romana. Então, a lei romana o julgou, e para julgá-lo, ele foi levado para Roma. Então, ali em Roma já existia cristãos ali, porque haviam cristãos que já estavam em Roma pregando. Entre eles, o casal Prisca e Áquila já estavam lá. Então, na hora que Paulo chega lá, já tem cristãos ativos em Roma. E muitos deles, a maioria esmagadora, não conheceu Jesus. E naquela época, nós vamos ver aqui, subiu ao trono, ao Império Romano, o Augusto Nero, ou seja, o Nero. E o Nero foi um dos imperadores mais brutais da história ali de Roma. E ele perseguiu muito, tanto políticos romanos, pessoas romanas, quanto aqueles diferentes. Por exemplo, os cristãos e os judeus. Então, Nero, não podemos cair no erro de falar que ele só perseguia cristãos. Ele era um perseguidor. E ele perseguia, entre outros, os cristãos. E ali, com Nero no poder, os cristãos começaram a ser levados ao martírio dos circos. No livro Há 2000 anos, nós temos a história de um destes eventos, que é quando a esposa do senador Públio Lentulus, a Lívia, foi levada junto com um grupo de cristãos, ali orientados pelo João de Cleófas, que estava lá divulgando a boa nova de Jesus, que era um dos discípulos do João Evangelista, e foram conduzidos, foram presos pelos romanos. E Nero os colocou no circo para a diversão dos romanos. Então eles foram ali agredidos e mortos por feras. Então ele começou esse tratamento, essa perseguição com os judeus, principalmente os cristãos. E nesta época de muita turbulência é que Paulo chegou lá. E no capítulo anterior, nós vimos que Paulo foi julgado, foi inocentado. E ele conheceu a esposa do imperador Nero, que é a chamada Popeia Sabina. E ela se identificou com os ensinamentos de Saulo. Porque Saulo chegou lá, mesmo preso, ele foi divulgar a boa nova de Jesus. Então ele não tinha medo. Então, ele divulgava a boa nova. E nesse momento ele conhece e ele transforma pessoas famosas, pessoas importantes romanas. Entre elas, teve a mulher, a esposa do Nero. E a esposa de Nero pede pela absolução de Paulo a Nero. E Nero acata. Então, Paulo é, de fato, inocentado, tanto pelos juízes quanto por Nero.
Quando ele é liberto, aqui nós já estamos no nosso último capítulo, ele resolve ir para a região da Espanha, porque ali ainda não havia sido iniciado um movimento cristão. Então, como ele ainda estava no desejo de divulgar a Boa Nova, mesmo já um pouco mais velho, porque aqui nós estamos já no ano 63 depois de Cristo, ele então resolve ir para a Espanha, junto com Lucas e Timóteo, que estavam junto dele. Só que nesse meio tempo dele organizar a viagem, ele recebe uma carta de Simão Pedro, que estava fugindo das perseguições lá em Jerusalém. E ele iria para Roma, para ver se fugia das perseguições. E ele então vem com a família e com o apóstolo João para Roma. E antes de ir para a Espanha, Paulo então recebe o Simão Pedro e o João Evangelista. E quando os dois chegam lá e já estão bem acomodados, ele então vai para a Espanha fazer a divulgação da Boa Nova de Jesus. E nesse tempo, as perseguições aos cristãos em Roma piora, aumenta. E ali, tanto Simão Pedro como João ficaram divulgando a Boa Nova. Não ficaram lá só esperando o tempo passar. E João Evangelista foi preso. Como os cristãos ali, o Simão Pedro, estava temeroso de João ser morto, eles chamaram Paulo. Porque, querendo ou não, Paulo tinha o conhecimento com pessoas famosas, pessoas poderosas romanas. Então, ali eles chamam Paulo de volta. E aqui, dando spoiler, a gente já sabe que João não vai morrer. Sabe por quê? Porque ele foi o único discípulo que morreu de velhice, que morreu depois de já estar velho e ter divulgado a Boa Nova. Mas aí vamos ver o que aconteceu. O Paulo retorna, pede ajuda de um general que ele havia conhecido e curado, que é o Acácio Domício, e ele não consegue reverter a prisão do João, aí ele vai à Apopéia Sabina. E a Apopéia Sabina consegue libertar o João. Então o João é liberto, mas de imediato ele é levado para a cidade de Efésio. Cidade esta que ele passou o resto da sua vida. E logo após esse período, já que no ano de 64, acontece uma grande questão lá em Roma. O imperador Nero, isso nos conta o livro ali do Emmanuel. Isso então é história contada por Emmanuel. Nero estava num processo muito grande de atrito político. Por quê? Porque ele não era, de fato, um bom imperador. Ele era um imperador muito agressivo, ele era um imperador que não suportava as diferenças. Então, ele também criou, com certeza, muitos adversários lá em Roma. Para conseguir a graça, conseguir ser bem visto, ele gera um plano bastante ardiloso, que era colocar fogo em uma parte de Roma para entrar como um salvador do povo. Então, olha que interessante o plano de Nero. Ele iria causar uma destruição para entrar como um salvador para aquelas pessoas sofredoras. O intuito dele, então, era, com essa medida, com essa manobra, trazer a opinião pública para o lado dele. Então, nos fala lá Emmanuel que ele coloca o plano dele ativo. Então, ele coloca fogo
ali em Roma mesmo. Só que o fogo, ele foi muito além do que era a expectativa e o plano dele. Nos fala lá Emmanuel que na época Roma tinha 14 distritos. Deve ser uma espécie de bairros. E dos 14 distritos, 10 ficaram completamente destruídos pelo fogo. Então ele praticamente destruiu Roma. Só que, nesse processo, o povo que já estava sendo ensinado a odiar os cristãos, e os cristãos não adentravam aos altares, aos templos romanos, o povo romano, que era adepto a cultuar os deuses romanos, eles colocaram que a culpa era dos cristãos, porque os deuses trouxeram aquele grande incêndio, porque os cristãos não estavam sendo adeptos aos deuses. Então eles não levavam as suas oferendas aos deuses. E ali o próprio povo colocou os cristãos como culpados. E nessa hora, Nero se sentiu bem, porque a culpa não recaiu sobre ele, e ele aproveitou a situação e se colocou como um grande perseguidor dos romanos, dos cristãos. Então, neste momento aqui, começa uma severa perseguição e punição aos cristãos. Então, eles são verdadeiramente caçados e são mortos. Alguns são mortos na hora, nem sequer são julgados. Então, conta Emmanuel que famílias inteiras eram mortas dentro de casa, das suas casas, e alguns foram presos. E esse grupo que foi preso, ele foi brutalmente assassinado lá no circo cristão, no circo romano, com uma forma de oferenda aos deuses romanos para melhorar a situação deles. Neste momento, onde tudo estava muito e muito triste aos cristãos, Paulo, em uma reunião escondida nas catacumbas, que não se podia nem sequer aparecer nas ruas, imagina fazer cultos. Ele então orienta, conversa com os adeptos lá do cristianismo. Aí eu vou pedir a licença a vocês para nós lermos o que ele falou aos cristãos, para que nós possamos ouvir diretamente de Paulo e não interpretar. Então, nessa reunião, imaginemos o desespero dos cristãos, porque eles simplesmente, por se titularem cristãos, se eles aparecessem em qualquer local público, eles seriam mortos. Ou mortos na hora, ou mortos no circo, sofrendo muito. Então, imagina o desespero dessas pessoas, o medo, como estava na época. Olha o que Paulo fala. Sim, irmãos, Deus é mais belo nos dias trágicos. Quando as sombras ameaçam o caminho, a luz é mais preciosa e mais pura. Nestes dias de sofrimento e morte, quando a mentira destronou a verdade e a virtude foi substituída pelo crime, lembremos Jesus no madeiro infame. A cruz tem, para nós outros, uma divina mensagem. Não desdenhemos o testemunho sagrado. Quando o Mestre, não obstante máculo, só alcançou neste mundo batalhas silenciosas e sofrimentos indefiníveis, fortalecemos-nos na ideia de que seu reino ainda não é deste mundo.
alcemos o espírito à esfera do seu amor imortal. A cidade dos cristãos não está na terra. Ela não poderia ser a Jerusalém que se crucificou o enviado divino, nem a Roma que se compraz em derramar o sangue dos mártires. Neste mundo, estamos em uma frente de combate incruento, trabalhando pelo triunfo eterno da paz do Senhor. Não esperemos, portanto, repousar no lugar do trabalho e dos testemunhos vivos da cidade indestrutível da nossa fé. Jesus nos contempla e balsamiza o coração. Caminhemos ao seu encontro por intermédio dos suplícios e das perplexidades dolorosas. Ele ascendeu ao Pai do cimo do Calvário. Nós lhe seguiremos as pegadas, aceitando com humildade os sofrimentos que, por seu amor, nos forem reservados. Esses que ouviram Paulo são os trabalhadores da primeira hora. Se nós pegarmos lá o Evangelho, falando lá dos trabalhadores da primeira hora, são esses aqui. Os que passaram por muito sofrimento físico para ajudar Jesus a plantar a sua semente, a sua árvore do Evangelho aqui entre nós. Então, o sofrimento, o mártir que esses cristãos, homens e mulheres, passaram, foi uma prova viva da fé. E se não houvesse esse momento, provavelmente nós não estaríamos aqui hoje falando do Evangelho de Jesus, da Boa Nova de Jesus. Então é graças a esses trabalhadores que ardiam em grande fé que o cristianismo teve o seu lugar em nossos corações. Então, que tenhamos como exemplo essa fé ativa dos primeiros cristãos. E eu lembro vocês todos que o nosso espiritismo é, na sua base, o cristianismo redivivo. E olha só como as coisas melhoraram e aliviaram para nós, que somos os trabalhadores da última hora. Lá para os trabalhadores da primeira hora, o trabalho de divulgação da Boa Nova era encarar face a face o sofrimento e a morte, as humilhações. Para nós é muito, mas muito mais simples. Houve por muitos séculos homens e mulheres com muita fé também que foram ajudando a humanidade a encarar de maneira mais pacífica, mais branda, as diferenças religiosas. E aqui, no nosso cantinho planetário, que nós chamamos de Brasil, há uma convivência até bastante harmônica entre as diferenças religiosas. Então, para nós sermos espíritas aqui, é muito mais simples, muito menos penoso para nós do que esses trabalhadores da Boa Nova. Então, Jesus hoje nos pede muito menos do que aquela época. Mas, mesmo assim, nós ainda deixamos a nossa fé vacilar. E deixamos que compromissos vazios, que desejos que não vão nos dar frutos, deixem nos levar. E nós assim perdemos o foco, talvez na única coisa que importa para nós agora, que é a de trabalhar a nós mesmos para a nossa transformação.
Então, Jesus pediu a Paulo de Tarso, nas portas de Damasco, uma transformação radical e uma renúncia muito grande para ele, Jesus, para a Boa Nova. Nós, na nossa porta de Damasco, Jesus nos pede apenas a nossa transformação. E nem nos coloca à frente o temor dos circos odiosos. Então aproveitemos esse momento de calmaria para colocar a nossa fé ativa. Porque como fala no Evangelho de João, o evangelista, os tempos estão chegados. Isso não é o apocalipse do fim do mundo. Isso não é o momento de dormirmos eternamente e sermos julgados, como interpretamos de maneira equivocada nesses últimos séculos. É um momento onde nós, quanto comunidade planetária aqui, vamos alçar a evolução para um próximo passo. Porque o ciclo, o tempo, está se fechando. E agora, o nosso planeta, a nossa comunidade terrena, precisa evoluir. Aqueles que não desejam evoluir irão ser conduzidos a locais apropriados para eles. Porque a justiça divina vai ser efetivada. E aqueles que vão atrapalhar o processo aqui de evolução serão, como Adão e Eva, na sua imagem bíblica, expulsos do paraíso. E serão levados pelo amor de Deus, porque Deus é amor, Deus não é um tirano, para um local onde possam desempenhar a sua evolução. Então, aqueles, nesses tempos chegados, que não estiverem de acordo com a vontade de fazer o bem e abandonar aquele homem e mulher velhos, irão para locais diferentes. E aí, como nos fala Jesus, na sua parábola do festim de bodas, haverá o choro e o ranger de dentes. Então tenhamos a força que Paulo de Tarso e os primeiros cristãos tiveram para nos transformar. Porque como fala Allan Kardec, para terminarmos, conhecemos o verdadeiro espírita pela vontade sincera de se transformar. Então nós não precisamos nos tornar anjos, cristos, de um momento para outro. Nós só precisamos ter boa vontade de nos transformar. Que Jesus possa estar conosco neste momento. Muito obrigado a todos pela presença. O capítulo 10 não terminou, ele é um capítulo extenso, então nós vamos fazer em duas partes. Nós ainda precisamos descobrir como termina a história de Simão Pedro, como termina a história de Paulo de Tarso. Então nós vamos continuar o nosso capítulo 10, se Deus quiser, na próxima semana. Todos estão convidados. Espero aí que todos tenham um domingo abençoado. Que os bons espíritos possam nos auxiliar neste momento. Que tenhamos tranquilidade em nossas mentes. Que tenhamos boa vontade conosco de auxiliar a nossa própria transformação. E que lembremos do Nazareno querido Jesus, que é o nosso modelo e guia maior. Que possamos sempre que a balança pesar para alguma decisão, pensar e refletir como Jesus faria
como Jesus nos orientaria. Muito obrigado, Senhor da vida, pela oportunidade que nos dá. Que tenhamos força de lutar contra nós mesmos. Muito obrigado, Senhor.